vejo fugindo de ti, ó Deus. Como Jonas, imagino que posso escapar. Porém, se o Senhor tem me chamado, é melhor desistir e atender-te, Senhor. Não quero fugir de tua presença, Senhor. Sei que assim muito feliz serei. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. E que tua vontade seja cumprida em mim. Eu sei que teu plano vai realizar, e a tua vontade eu hei de cumprir. De tua presença, Senhor, quero cumprir tua vontade, pois sei que assim muito feliz serei. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Não quero fugir de tua presença, Senhor. Quero cumprir tua vontade, pois sei que assim muito feliz serei. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Bom dia com Jesus. A escritura vai ser em 1 Coríntios capítulo 2. Agora, aqui tem uma contribuição, né? Nos fazendo lembrança de que Jesus fez menção de que o peixe, o qual
Jonas pousou lá 3 dias, o hotel de Jonas no fundo do mar, foi uma baleia realmente. Aliás, isso quem fez menção foi o próprio Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 12, verso 40. 12, verso 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, tem a mensagem 101, não sei qual é que é. Eu fiz uma besteira, como diz os outros, eu não passei a anotar o número da mensagem por um tempo aí. Mensagem 101, 205, o irmão Brana fala sobre isso. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, que os céticos, os incrédulos, o cético é aquele que mais estuda e aprofunda sem crer, especulando e buscando contradições. Eles apanham lá em Jonas capítulo 1, verso 15 e 17, capítulo 2, verso 1, e realmente foi um grande peixe. Agora, é como eu disse, eles provam realmente que uma baleia não tem condição de engolir um homem, por maior que ela seja. Ela tem uma passagem assim que não cabe um homem, assim eles dizem, né? Não tem condição. Aí foi onde o irmãozinho crente disse, bom, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria da mesma forma, né? Então, ainda mais com Jesus falando, né? Quer dizer, uma boa lembrança. Isso não pesa no nosso arrebatamento, no nosso rapto, mas nos dá um conhecimento exato das coisas, né? Nos dá conhecimento exato, correto. É uma boa lembrança, muito obrigado, irmã. E Jesus disse que foi no ventre de uma baleia. Então, acabou o assunto. Se ele dissesse que foi um lambari que engoliu Jonas, um lambarizinho, não é? Então tinha sido um lambari. Tá bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Mas como está escrito, é verso 9, 1 Coríntios 2, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém.
Senhor, nós te suplicamos que a tua graça venha superabundar mais uma vez no nosso meio, em nossos corações. Nós temos convicção absoluta mesmo de que vamos ouvir a tua palavra, por quanto se trata da mensagem do teu Elias, que o Senhor tem enviado para nós. Pedimos, ó Deus, que não sejamos como o sino que bate e badala para lá e para cá, como São Paulo diz, mas que sejamos realmente uma ressonância disto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, pedimos que a nossa vida possa corresponder com isso que estudamos. Nós te suplicamos pela tua graça, pelo teu amor, e perdoe os nossos pecados. Ensine-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Amém. Assentai-vos. Então nós paramos aqui no parágrafo 126. E durante toda essa mensagem existem duas coisas especiais que o profeta está destacando, incentivando a igreja através disso, exortando, mostrando para que haja uma atenção especial, um interesse especial, que é a reverência e humildade. Ele está sempre batendo nisso. No 126, onde paramos, ele diz: faça-se pequeno. Ele cobria a sua face com duas reverências. Ele se humilhou ao cobrir os seus pés. Então nós vamos ver durante toda a mensagem, a sequência aqui também, ele vai fazer menção disso de novo. Então não é porque ele já fez menção que nós não vamos repetir. Se ele repetiu aqui, então nós devemos repetir também nos nossos estudos. Reverência e humildade foram duas coisas especiais que ainda mantêm a pessoa sob a graça. Tenho notado, não falo isso para como que me regozijando, ou querendo dar uma notícia, mas eu fiquei sabendo, antes de viajar, que mais um pastor desses que saíram do nosso companheirismo morreu desta feita de acidente de carro. E eu estava pensando sobre isso. Não, por ser acidente, por ter morrido, eu vou morrer qualquer hora. O irmão Branham morreu da forma que morreu. Mas existe uma diferença. Tem uma coisinha que faz, ou uma coisinha que se torna uma coisona, né? Uma coisa muito grande, que morrer como o irmão Branham morreu, morrer como qualquer ser humano está suposto, sujeito a morrer, é para todo mundo, sem exceção de nenhum. Então, tanto de cá como de lá, está sujeito à morte. Mas a diferença está desde o Velho Testamento, desde o princípio. A morte mais drástica, a primeira morte que teve foi a semente original de Deus, foi Abel. Foi assassinado dramaticamente, terrivelmente, pelo seu próprio irmão.
Mas você veja a morte fazendo um arco-íris, ou seja, um arco. Ela não pode fazer um arco-íris. Ou um paralelo com a vida, com a história, com os séculos, os milênios, né? E fica parecendo assim que a morte foi um ponto de partida para um determinado destino. Então você vê como que Abel, sendo vítima da primeira morte física, terrível, dramática, e justamente por ser revelado, justamente por oferecer um culto correto, a causa morte de Abel foi a revelação do sangue. Foi a causa morte. Então aí nós encontramos agora a diferença. A grande diferença, a causa morte. A causa morte determina o destino, inclusive de terceiros. Ou seja, a causa morte foi realmente suicídio ou foi envenenado? Foi um homicídio. Se foi um homicídio, então há consequências. A justiça vai trabalhar naquilo e vai condenar o culpado. E a causa morte espiritualmente determina, como aqui mesmo o caso de Uzias, o irmão Brando está dizendo que ele foi recolhido com os seus pais. A causa morte foi isso que ele cometeu, de se portar como um ministro quando ele não era um ministro, quando ele não deveria oferecer sacrifício. Mas aquilo não determinou uma perdição. Uma vez que o profeta disse, se ele disse, então, ou nós temos que crer, é assim no profeta, se é que cremos. Então ele foi recolhido com seus pais. E o profeta disse que ele foi salvo. Então só essa causa que a causa morte é que deve nos chamar a atenção. E essa somente Deus sabe. Somente Deus sabe. Agora essa mensagem, amparada por outras, inclusive, até mesmo véu adentro, nós vimos aí que tem também aquele trecho que o irmão Brand disse, que Deus recolhe a pessoa. Pessoa nova ainda, cheia de vida, um dom especial, que descamba para uma heresia. Então, muitos deles serão recolhidos. Por quê? A heresia é uma falta de respeito, é uma falta de reverência. É uma falta de reverência. A pessoa perde o temor reverencial. E nós sabemos perfeitamente quando nós estamos agindo de uma forma que não há temor reverencial. Agora, ninguém teme a Deus com esse temor reverencial e desrespeita a esposa, o marido, os pais, as pessoas, os filhos, temendo a Deus com temor reverencial. Se a pessoa está temendo a Deus com esse temor reverencial, ela respeita também os outros, as pessoas. Ela tem reverência, muito especialmente a mulher para com o homem. O São Paulo, nós temos lido em todos os casamentos, aqui em Efésios capítulo 5, no verso 33, ele diz:
assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É um temor reverencial. Se tem uma pessoa a quem ela deve respeito e reverência aqui na terra, quem é? É o patrão? Ou essa pessoa não tem ninguém na sua frente? Essa mulher não tem ninguém na sua frente. É aquele, como diz o irmão Branham, é aquele nariz arrebitado que pode até morrer afogado a qualquer hora. Se ela tem alguém na frente, ela deve reverenciar. E se a igreja tem realmente alguém na frente, ela deve reverenciar. Daí então vem o porquê do irmão Branham ter dado muita ênfase na ordem da igreja, que é legal, né? Então, nós vamos acompanhar aqui, vendo isso. Às vezes, nós temos a palestra, o culto, a voz do profeta, já a mensagem do programa, e nós estamos conversando lá fora, o culto já começou, pessoas continuam irreverentes, sem respeito para com a palavra, e como se nada estivesse acontecendo. Parece que elas não sabem por que vieram na igreja. A verdade é essa. Elas não têm a quem respeitar, os diáconos passam para lá e para cá, elas nem se incomodam. Mas faça-se pequeno. Ele cobria sua face com duas reverências. Ele se humilhou a cobrir seus pés. Vamos para o 127. Quando ele mostrou ao profeta como ele representava seus servos, como ele ia fazer, o que este rapaz fez, este anjo. Este profeta viu sua voz estremecer as colunas do templo, no templo, quando ele gritou: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E o edifício estremeceu. Ele gritou novamente: Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E o edifício estremeceu. Então o profeta está dizendo que o edifício estremeceu, por quê? Naquela hora, ele realmente constatou o que realmente significa a santidade, porque ele ia perecendo. Ninguém pode encarar a Deus sem morrer. Nós já fizemos menção e nós conhecemos bem o fato, no Velho Testamento, de que se um animal mesmo tocasse no monte, quando Deus estava falando ali, morreria. E o povo gritou mesmo através de seus intermediários, né, para com Moisés: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco, para que não morramos. Por quê? Vem a morte, não resta dúvida. E foi isso que aconteceu com Isaías. A morte aqui significa também fazer morrer a si mesmo. Isaías disse: ai de mim. Essa exclamação é tremenda mesmo. A gente, por que não observa, às vezes, o sentido da frase, quando lê na Bíblia? Mas esse ai de mim não foi um ai de cinema, não foi uma coisa assim, supérflua. Foi uma coisa assim, saindo realmente de tudo que ele tinha. Que ele constatou que ele estava perecendo. Agora, ele era um homem digno, era um homem respeitável, era um homem de Deus. Mas quando ele viu isso, quando ele entrou em contato com a glória de Deus, ele só podia ver onde estava a coisa. Ele disse: eu sou homem de lábios impuros, ou vice-versa, não é?
que habita entre um povo de impuros lábios. Ali então ele constatou onde estava a coisa. Agora você pensa, Isaías era um homem de palavras obscenas, falando essas piadas sujas, essas coisas? Não, não era. Ele nunca tinha falado uma palavra obscena, pornográfica. E essa linguagem que já ficou natural. A coisa mais feia que existe é você ver uma moça falar determinadas palavras que virou coisa normal. Me permito, entre parênteses, como esse termo sacanagem está comum entre as moças. Ah, isso é sacanagem. Precisava pensar um pouco nessa gíria que existe por aí. É horrível uma mulher falar uma palavra como esta. E Isaías nunca tinha falado essas coisas. Então o que era realmente essa iniquidade que estava nos seus lábios? O que podia ser? Eu perguntaria ao irmão Branham, que iniquidade é que Isaías tinha? Porque se ele vivesse hoje com aquela vida que ele tinha, antes de entrar no templo, seria modelo para mim, seria modelo para a igreja no mundo todo. Antes dele entrar no templo. Seria a última palavra para nós. Ouvimos agora no rádio há pouco aquilo que dá vergonha na gente, não é? Se é que ainda temos, ou, sendo mais sincero, se é que ainda tem. O irmão Branham dizer, depois de orar 3, 4 dias assim, sem parar, e dizer, eu sou um servo negligente. Quando ele ganhou aquele crucifixo que o irmão Argan Bright trouxe lá de madeira de oliveira, lá do Oriente, que mandou esculpir, ele pôs no tabernáculo. Eu estive lá, eu vi, eu fui até na última hora dizendo, tomara que não tenha, mas se tiver, tem, então e acabou. E eu já tinha visto até um slide, mas ainda estava com aquela torcidinha para não ter um crucifixo no púlpito do irmão Branham. Mas tinham 2. Ele disse, olha, e um desses aqui representa eu. Representa a mim. Um desses ladrões. Eu nunca roubei de ninguém assim, mas tenho roubado o tempo de Deus e coisa e tal, e assim por diante. Não era essa coisa sensível, essa florzinha de abóbora que qualquer coisinha murcha, não é isso não. Ele falava com perfeita consciência, porque na verdade quanto mais a pessoa vive próxima de Deus, mais correta ela está, mais ela vê que é errada, mais ela percebe as mínimas coisas para ela são grandes. Agora quando a gente está mais afastado de Deus, se a gente consegue fazer só as mínimas, a gente fica orgulhoso. Mas é como ele disse, quanto mais você tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela nunca diz que tem o Espírito Santo. Então esse ai de mim parte desse princípio. Então esse seria o mesmo miserável homem que sou de Paulo? Seria aquilo que o irmão Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham? Ai de mim. É bom refletir. Veja, um profeta vindicado, nasceu profeta, o profeta maior da Bíblia, e ele disse, ai de mim, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. Veja, esse profeta humilhar-se, um profeta, o homem ao qual a palavra de Deus veio, porém quando ele viu uma visão em ação, ele disse,
ai de mim, pois eu estou parado tão perto que até vejo a presença do Senhor. Ai de mim. Nosso moderno povo americano pode ver isso e se afasta e ri disso. Isso é correto. Eles ficaram jactanciosos demais, eles cresceram demais. Vocês não podem imaginar o que se torna um homem de primeiro mundo, do chamado primeiro mundo, porque tem primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, 10º mundo, sei lá quantos mundos eles já criaram. Isso é em questão social, poder aquisitivo, poder monetário, né, política internacional, e civilização e coisa e tal, e conforto, e tecnologia, e essa coisa, tanta coisa de primeiro mundo. Primeiro mundo. E quanto mais de lá, quanto mais recurso tem, quanto mais tecnologia, quanto mais avançado, é impossível. Essas pessoas grandes, elas nunca vão poder lavar, elas não vão lavar os pés de um pobre irmão, porque elas já acham que é demais ir na igreja uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Tem deles que é uma vez por ano, é em dezembro. Eu vou na igreja todos os dezembros, final de ano, e mando meus dízimos e coisa e tal, e assim. Então elas fazem favor para Deus. Nós estamos realmente numa situação privilegiada em todos os aspectos. A maioria do nosso povo, para conseguir as coisas, ainda é através de oração. Ainda precisa de orar, ainda precisa de crer. Ainda precisa de crer. Ainda precisa falar, se Deus me ajudar, se Deus quiser. Ainda precisa botar filhos para orar, fazer culto doméstico. Isso é importante. Agora, por que nós somos tão disciplinados, exortados? Mas por quê? Porque nós temos mais do que o resto do mundo. Nós temos, isso aí nós temos de reconhecer. Nós temos mais do que o mundo todo. Isso não se referindo a uma igreja, a igreja de Goiânia, mas na terra toda. Existem crentes fiéis, pastores fiéis, íntegros, e como você, irmãos e irmãs, que reverenciam, que respeitam o profeta de Deus e que amam a palavra, amam a mensagem. Mas às vezes você diz, eu não leio muito, mas aí me faz até lembrar daquilo, né, que eu vi no caminhão. Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. O irmão Vitório estava dizendo essa semana para mim, que a gente está fora com o irmão Rinaldo, não está aqui hoje, que não deu para terminar o trabalho que ele está fazendo, o irmão Joveci. Então ele dizia, porque eu mexo lá e vem cá e pego um parágrafo e outro, ele disse, isso aqui é como beliscando na panela. E você sabe que beliscar é bom demais, né? É gostoso. Você vai ali, pega um pedacinho de peixe, chora, né? Come um pedacinho por um irmão, come por outro,
chora, né? As lágrimas de crocodilo, né? E belisca uma coisinha, belisca outra e acaba a calça encolhendo. A calça vai encolhendo. Você, em certa saída, é ruim porque todo pano encolhe. Né? Irmão Vitório, com esse evangelho, né? Evangelho dos pobres, né? Ele gosta de tomar essas coisinhas. E a gente fica parecendo que tá assim, né? Beliscando a comidinha. Mas você chega ali e pega uma frase do parágrafo. A irmã está cozinhando, está trabalhando, você não pode estar vendo, o marido chega, a comida está atrasada, porque, eu li uma mensagem hoje. A comida está atrasada, o marido tem que voltar para o serviço, a roupa está por lavar. Mas vai ali, de vez em quando, a mensagem está ali em cima, a Bíblia, não é um versículo da Bíblia. Chega. E nós podemos ver a glória de Deus. E nós podemos ver, eu posso ver a glória de Deus. Quer dizer, tirou uma beliscadinha. E aquilo ela mastiga muito tempo. E vai longe. Não é certo? E isso traz saúde, isso traz bênção e aumenta o conhecimento. Às vezes essa comida assim, depressa demais, e muito ao mesmo tempo, ela não faz bem, ela só faz mal. Mas a comida assim devagarzinho, porções em porções, essa ganha o dobro do valor, sem determinados prejuízos. Porque, na verdade, o intestino sofre, complica, mas porque a pessoa não mastiga direito, come depressa, come nervosa, e isso vai prejudicar também o sistema nervoso, estomacal, e vai uma cadeia de coisas. E quando ela está comendo, pescando e pegando uma paçoquinha, né, jogando na boca, é como o irmão José do Carmo gosta de uma paçoca. Ele comeu uma lá na beira do lago, que ele não esquece dela, era serragem de madeira, né? Fizeram esse serviço lá. E eu não faço nada disso, né? Não sei quem foi. Né? Então, isso é que produz saúde. Mas eu, por exemplo, eu tenho que me corrigir na hora de comer. Eu quero ler tudo uma vez, e qualquer livro que eu pego eu já quero ver o fim. Não dou conta de ler jornal, só leio manchete, não preciso nem comprar. Eu lendo a manchete já sei o que diz. Agora, esse moderno povo não tem tempo para isso. Eles comem depressa demais. E por isso estão doentes espiritualmente. Quando ele viu uma visão, o 130, que se fez manifesta, uma visão manifestada, aí ele diz, olha, ó Deus, tem misericórdia deste mundo pecador. Uma visão manifestada, ele clamou, ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito entre um povo de lábios impuros. Eu sou todo imperfeito. Ele tinha nascido profeta, era um grande profeta. Ele escreveu a Bíblia, no seu livro é a Bíblia. Isaías tem a Bíblia, 66 capítulos, falando desde o nascimento até o milênio. Mas eu sou todo imperfeito, não há nada de bom quanto a mim. É isso que eu quero dizer. Não há nada de bom em mim, quanto a mim. Não há nada de bom. Só de ser homem, então já há iniquidade. Bem, você diz,
bendito seja Deus, eu pertenço à presbiteriana, metodista, batista, pentecostais. Eu não tenho que me assentar e ouvir tal coisa, com essa mensagem. Né? Que diferença há? Que diferença há? E lembre-se, este profeta chamado desde o seu nascimento e vindicado, predestinado para o seu ofício, e estava buscando a verdade, e ele havia estado como um rei. Ele viu as obras de Deus serem manifestadas, porém, quando uma visão clara surgiu, ao invés de se exaltar, ele disse: ai de mim, vou perecendo todo, eu estou em apuros agora, pois meus olhos têm visto a glória de Deus. E nós podemos ver a glória de Deus. Agora, há muitos que, como Moisés viu a cidade, a terra prometida. Deus levou no alto e mostrou. Está vendo? Está lá a terra prometida, mas você não vai entrar lá. Você está vendo, mas você não vai entrar lá porque você desobedeceu. É que Moisés tinha que morrer mesmo. Ele era um tipo de Cristo. Josué, então, teria que tomar lugar, porque já é um tipo do Espírito Santo. E o profeta disse que Deus ressuscitou a Moisés. E disse, ele não apareceu lá no Monte da Transfiguração com Elias, como vamos dizer, um aparecimento sobrenatural. Disse, é Moisés mesmo. Como uma teofania, uma coisa assim. É Moisés mesmo e Elias mesmo, as duas testemunhas que virão. Aí Moisés vai morrer. Então, eu não discuto isso, nem cogito. Para mim é assunto encerrado. Mas ali, então ele viu a glória, quer dizer, ele viu a terra prometida, mas não entrou nela. O que pode acontecer de muitas pessoas verem, estarem tão perto, tão pertas, não é? Elas estarem tão pertas do reino e não entrarem. Pilatos esteve com Jesus na mão dele. A mesma distância que tinha o ladrão que foi salvo, tinha o outro que se perdeu da salvação. O ladrão que se perdeu, ele viu a mesma coisa, materialmente, fisicamente falando. Viu e sofreu a mesma coisa do outro. O mesmo quadro. E ali estava o reino, mas ele não viu o reino, né? Um bando de santos roladores, pessoas que estão loucas, dizem assim, né? Entre aspas, fazendo menção de outro. Não se admire que nós não consigamos nada. Agora lembre-se, eu lhes disse que quando eu viesse aqui para dizer algo, isso ajudaria as pessoas. Que convicção, hein? Eu lhes disse que quando eu viesse aqui para dizer algo, isso ajudaria as pessoas. Uma escola assim, né? Pode ajudar as pessoas. Ele tinha convicção. Mesmo se você dorme na escola, você está sendo ajudado. Está descansando um pouco o espírito, o físico mesmo, está cansado, né? E a palestra, assim, ela dá um sono de manhã. Eu sei o que é isso. Ela dá um sono gostoso. Às vezes a gente deita e não dorme. Quando chega na igreja, dá um sono. Lá em casa, você está lutando para dormir e não consegue. Chegou na igreja. Então, onde é que nós paramos? 134. Agora lembre-se, o 134. Eu lhes disse que quando eu viesse aqui para dizer algo,
Isso ajudaria as pessoas. Sim, nós devemos reverenciar isto. Se você põe reverência na coisa, atenção, respeito, se liga. De vez em quando, como ele disse mesmo, você tem que se beliscar a si mesmo. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Nós devemos simplesmente dar a isto exatamente cada pouquinho de respeito que nós podemos, quando nós vemos uma visão clara de Deus falar e sabemos que é a verdade. Agora, não vai ter que aparecer anjos para nós, cobrindo, né, as asas, cobrindo os pés, cobrindo o rosto. Não, isso é a palavra. Ai de mim, disse Isaías, eu estou num edifício aqui hoje à noite. Ou hoje, ou onde quer que fosse, e eu vejo a glória de Deus. Eu vejo um anjo falar. E eu vejo algo se mover, e eu olho ali para cima, e eu vejo Deus manifestado bem aqui. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo impuro. Mas não era o povo escolhido? Observe o que aconteceu. Olha o que ele fez. Ele mostrou ao Isaías, o profeta, que o homem deve ser honrável, deve ser reverente em sua presença. A reverência, ela é engraçado, a reverência não quer dizer propriamente uma formalidade. Não quer dizer que nós não podemos sorrir, nós temos que ser trancados, fechados, enrugados. Não quer dizer isso. Mesmo no púlpito, com cuidado, púlpito não é lugar para brincadeira, de brincar, não é lugar de brincar, especialmente com a palavra. A brincadeira que mata. O irmão Breno fazia as pessoas rir. Nós temos fitas dele e ele mesmo fala no quarto dele. Às vezes eu faço as pessoas rir, chorar, aborreço as pessoas. Mas ele era um homem honrável. E tinha reverência em sua presença. Reverente e humilde. Olha, de novo, as duas coisas, você vai anotando, reverente e humilde. E então entra em ação. Isso é correto, lança-se em ação. A pessoa não tem reverência, não tem humildade. Humildade? Eu não vou cansar de dizer, não é toda pessoa simples que é humilde. A pessoa que é simples, mas é do entendimento tão parco, tão fechado, tão ignorante. O crente não pode ser ignorante. Compreender as coisas. Porque uma pessoa beija uma criança pura, limpa ali, a outra sai e vai embora. Deus não pode estar numa pessoa dessa, não tem jeito. É falta de respeito, de reverência. Isso é uma loucura. Como a mulher no poço, quando ela viu algo acontecer, irmão, ela tinha duas asas. Não, eu saltei? Eu saltei foi na marcação. Saltei nas minhas marcações. Não, mas tá bom. O 136 e 137. Como a mulher no poço, quando ela viu algo acontecer, a mulher no poço, você já sabe, é a samaritana. Ela saiu com elas rapidamente. Veja, ela tinha duas asas. Quando ela viu algo acontecer, irmão, ela tinha duas asas. Ela saiu com elas rapidamente. Ela veio ali até o poço de Jacó para conseguir um pouco daquela água contaminada sobre a qual eles estavam discutindo. Porém, quando ela tomou um gole dessa fonte da vida, ela entrou em ação rapidamente. Está discutindo aí a denominação. Quando prova dessa água límpida, não tem jeito.
ela se cobre com as duas asas, que é o Velho e o Novo Testamento. Você também tem as asas. Ela não disse: Senhor, por favor, me diga onde o Senhor obteve a sua instrução. Onde o Senhor obteve esta coisa? Como o Senhor aprendeu isto? Ou como o Senhor sabia que eu tinha 5 maridos? Como o Senhor sabia que eu estava errado comigo? Você é errada, né? Como o Senhor sabia que eu era mulher de Samaria? Como o Senhor sabia destas coisas? Ela nunca questionou, ela não tinha que perguntar. Ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Ela não perguntou como que ele sabia. Como que você ficou sabendo? Quem te contou? Não, agora você tem que falar. E aí bate o pé e a coisa vira tudo, e vem aquela ventania e joga tudo no chão dentro de casa. Não. Como o senhor sabia dessas coisas? Não. Agora aqui diz que ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o porquê de porquê. Ele sabe a causa de tudo. Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Oh, que coisa! Ela reconheceu isto pela Escritura. E então ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Quando um homem quer pegar uma mulher quer pegar um homem, ela usa tudo quanto é pretextozinho. Mas Jesus parece que fazia isso para salvar a pessoa. Ele sabia desde antes da fundação do mundo que hora que aquela mulher ia estar lá. Ela não podia apanhar água junto com as demais, com as famílias. Ela tinha que apanhar água sozinha. Ela não podia ir junto com as moças, com as donas de casa. Tinha horário para elas buscar água. Elas não podiam se misturar. E ele, o Verbo de Deus, sabia muito antes da fundação do mundo que hora que ele iria lá no poço. Ele sabia, ele dizia assim: eu tenho uma ovelha ali. Eu tenho uma ovelha ali. Ela estava numa fraqueza tão grande que ela não podia nem buscar água junto com as famílias. Fraqueza moral. Lembramos de Raabe aquele dia. Ela não era forte. A pessoa está cheia de condição, ela fica forte, fica fariseia, né? Os fariseus são fortes, ninguém pode tocar neles. Ela estava débil, não tinha condição nem de apanhar água com os demais. E ele sabia tudo. Mas como é que ele sabia? Como é que ele sabe? Ele sabe quantas pulgas há no mundo hoje. Ele sabia quantas vezes uma pulga ia piscar hoje, durante a sua vida. Ele não tem. Por isso é que Isaías tinha que gritar mesmo, porque de todas as maneiras, por mais limpo que seja o homem, está impuro diante desse Deus. Ele disse: eu sou ele. Respondeu para ela: eu sou ele. Ela entrou em ação. Cidade adentro, ela foi direto, o mais rápido que pôde. Disse: venham ver um homem o qual me disse as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Eles põem exclamação aqui, mas devia ser interrogação. Quando ela viu a verdade, ela não tentou levar a bola.
Porém, ela estava sem dúvida dando a isso muito respeito. E ela estava sem dúvida dando a isso muito apoio, porque ela desceu na cidade dizendo: vocês venham ver, se vocês não creem nisto, vamos, venham comigo, glória. Eu me sinto como um santo rolador hoje à noite, sim, Senhor, que coisa. Se essa é a maneira que se sente sendo um santo rolador, deixe-me ser um, sim, Senhor. É o termo baixo que eles davam para os crentes lá. Eu sei que Ele está certo, eu sei que Ele está aqui, eu sei que o Messias, o mesmo Messias, eu sei que o mesmo Deus, que o mesmo Cristo está bem aqui neste pequenino edifício quente, hoje à noite. Eu posso provar isto a vocês, amém. Veja aquele anjo do Senhor parado no canto exatamente sobre um homem assentado aqui. Seu nome ele é um reverendo, o Sr. White. Ele é de Virgínia, correto? Sofrendo de esgotamento nervoso. Se o Senhor crê de todo o seu coração, o Senhor pode ir para casa e ser sarado. Crê nisto, Senhor. Está bem, vá para casa e fique curado. Seu esgotamento nervoso acabou. Assentado bem ali, seu nome é Murray, mais ou menos. Ele vem de Illinois. Ele tem um problema retal. E o Senhor, se o Senhor crê nisso, Senhor, o Senhor crê nisto? Eu sou desconhecido para o Senhor. O Senhor crê nisso? Isso deixará, aleluia. O profeta, Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a cruz, envia-me a mim, Senhor, aqui estou eu. Não importa quanto lhe desprezem, quantos isto, aquilo mais, envia-me a mim. Ele é aquele mesmo Messias que está bem aqui agora. Eu o vejo novamente, amém. O que é? Aquela mulher entrou em ação. Ela tomou aquelas asas e começou a voar. Ela entrou em ação rapidamente. Quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra, um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira e não havia tirado nada. E Jesus veio até ele disse: lance a sua rede de outro lado do barco. Ele disse: Senhor, eu sou um pescador, eu sei quando eles mordem e quando não, eu sei onde eles estão e onde não, porém eu tenho pescado a noite inteira e não tenho nem mesmo tirado um vairão, espécie de peixe pequeno. Agora, se tu dizes para lançar ali, eu sei que não há peixe ali, porém em tua palavra, Senhor, vou lançar a rede. O que ele fez? Ele entrou em ação, amém. Há um tanque cheio de água aqui. Se você nunca foi batizado no nome de Jesus, é tempo de entrar em ação. Se você é apenas um membro de igreja e não conhece a Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação, correto? Cubra a sua face em reverência, cubra os seus pés em humildade, e incline os seus joelhos e entre em ação. Se você não conhece a Deus, entre em ação. Quando o homem cego que não podia ver, quando Jesus falou com ele, cuspiu num pouco de barro e colocou isto em seus olhos e o fez para curar. Quando ele fez, ele entrou em ação, ele difundiu sua fama, ele não tentou levar a bola, porém, irmão, ele difundiu sua fama através de todas as regiões em redor. O que ele fez? Ele entrou em ação. Uma vez um homem cego foi curado e disse: esse homem é um pecador, você nem mesmo o conhece. Ele disse:
Se ele é um pecador, eu não sei. Porém, disto bem sei, que uma vez fui cego, eu posso ver agora. O que ele fez? Ele entrou em ação. Isso é o que a igreja necessita, entrar em ação. Nós temos forma demais, nós temos dignidade mundana demais. Nós necessitamos entrar em ação, amém. Ele difundiu sua fama em todo lugar. O povo no Pentecostes, eles não conheciam muito, eles não podiam assinar seus próprios nomes, alguns deles. Eles estavam assustados. Eles entraram no cenáculo, porém um dia, o que eles fizeram? Eles subiram ali em obediência à sua palavra, eles tomaram a sua palavra. Oh, se as pessoas hoje apenas tomassem a sua palavra, então elas entrariam em ação. Ficai na cidade de Jerusalém, Lucas 24, 49. Recebereis o Espírito Santo, depois disto a promessa. Depois disto o Espírito Santo que há de vir sobre vós, então vós me sereis testemunhas. Atos 1, 8. Lucas 24, 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 10 dias, 4 meses, 6 meses, não fazia nenhuma diferença, até esse batismo virá. Também para nós. Quanto tempo tem nisso? Apenas até. Quando você pede a Deus por algo, permaneça exatamente ali até. Até. Amém? Permaneça até. Até o quê? Até que isso aconteça. Declare isso como seu. Creia nisso. Segure nisso. Entre em ação. Testifique sobre isso. Testifique. Não tenha medo. Entre em ação. Eles estavam no cenáculo o quê? Louvando e bendizendo a Deus. Pelo quê? Pela promessa. Eles sabiam que ela tinha que acontecer. Aí está você. Entre em ação. Vá louvando a Deus até que a promessa seja cumprida. Você tem a promessa. Se você crê que Deus cura, permaneça em ação. Se você crê que Ele vai chamá-lo agora, e você está segurando ele, permaneça em ação. Amém? Permaneça em ação. Você tem 2 asas, logo use-as. Permaneça em ação. Agite-as de um lado para o outro. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Você não pode simplesmente gritar: Santo, Santo, Santo. Você tem que dizer: Senhor, eu creio. Permaneça em ação. Amém. Eles permaneceram em ação até que veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso. Então verdadeiramente houve ação. Então eles entraram em ação. Irmão e irmã, o que nós temos visto acontecer nestes últimos dias deveria nos colocar em ação. Amém? Nós deveríamos estar em ação. Isso é exatamente correto. Nós nos assentamos por aí como se fosse algo. E bem, as pessoas se assentam por aí, pessoas pentecostais. O Senhor opera algo, eles dizem: isso é muito bom. Oh, que coisa! Não se parece muito com um serafim que vive perto de Deus. Isso é correto. O mensageiro que até mesmo está mais perto de Deus. Você se torna seu filho no outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze. Porém, você como filho ou filha vai diretamente à presença de Deus. Você não tem que passar por nenhum sacerdote e todas estas coisas. Ele é o seu sacerdote. Está vendo? Bem ali em sua presença como filhos e filhas. Irmão, eu creio que nós temos mais do que 2 asas. Amém. Nós temos o Espírito Santo. Isso é correto. Porém, nós deveríamos estar em ação com reverência e humildade, não em ação para tentar empurrar algo em alguém,
porém com tal reverência e humildade que nós poderíamos entrar em ação e dizer: ai de nós! Nós temos visto a presença do Todo-Poderoso. Nós temos visto visões acontecerem, exatamente o que ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que estas, vós as fareis, pois eu vou para o meu Pai. Nós temos visto mais acontecer que jamais foi escrito. Mais do que está escrito. Bem, nós temos visto mais acontecer em uma reunião com aquelas coisas do que aquilo escrito na Bíblia. Isso é correto. Mais em uma reunião do que foi escrito nos 33 anos e meio de sua vida. Em uma reunião, vocês entenderam? Aconteceram mais coisas do que aconteceram nos 33 anos e meio. Isso é verdade, uma reunião. Mais ressurreição, mais curas, mais maravilhas. Porque era o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo aquilo. Não se esqueça disso. Pense nisso. Nós temos visto isso com os nossos olhos. Nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto isso ser predito, acontecer. Observamos isto. Aleijados, cegos, coxos, fracos, coisas preditas que aconteceram exatamente com precisão. Nunca falharam. Irmão, isso deveria nos colocar em ação com humildade e reverência. Vem diretamente ali do passado, nos tempos da Bíblia, quando a coluna de fogo pairava sobre Israel e ele se fez carne e habitou entre nós. Eu vim de Deus e retorno para Deus. São Paulo viu e caiu sobre sua face. Um grande mestre como Paulo, ensinado sob Gamaliel, rolou no pó e clamou: Senhor, Senhor, quem és tu? Eu estou pronto para ir. Um grande homem, o que ele era, um erudito, e ele humilhou-se, porque ele viu a coluna de fogo. Não somente nós, com nossos olhos, a vemos movendo-se entre nós, porém nós até mesmo a temos em científico, a foto. Isso deveria nos colocar em ação. Nós havemos fazer a mesma coisa que ela fez lá no passado. Ela ainda faz hoje. A promessa do Pai, que coisa, o que é? Vem para vindicar a palavra, para provar que a palavra é assim. Isso deveria colocar a igreja em ação. Você não pensa assim? Com duas ele cobria sua face em reverência. Duas ele cobria seus pés, humildade. E com duas punha-se a trabalhar, para longe ele ia, colocava isto em ação. Agora nós deveríamos estar em ação a respeito da palavra. Nós deveríamos contar às pessoas os sinais de sua vinda aparecendo em todo lugar. Nós os vemos projetar-se na palavra. Nós ouvimos o Espírito Santo vir e nos dizer certas coisas que estão se preparando para acontecer. Não há mais do que 20 anos atrás, partindo bem deste edifício mesmo, ele falou do presidente Kennedy sendo eleito. Ele disse exatamente o que ocorreria, que as mulheres e assim por diante colocariam este sujeito dentro, exatamente o que ele seria. Falou 20 anos antes. E nós sabíamos disso desde o princípio. E disse precisamente o que aconteceria. E aqui está hoje, e aqui está essa conferência surgindo, a federação da igreja, e tudo se unindo. Por que isso não nos coloca em ação? Isso é correto? Palavra por palavra, ele falou, tem sido cumprida bem perto de nós. Isso deveria nos colocar em ação. Como profeta, nós temos visto o resultado, a aproximação do desaparecimento, a rejeição, as exaltações das denominações que cresceram, como Uzias cresceu, perdem os seus lugares. Como Isaías esteve ali, ele era um homem denominacional para começar. Ele estava apoiado sobre o rei, porque ele era um homem bom. Porém, ele viu
o que a exaltação de si próprio fez a ele. Isso tirou para sempre. E nós temos visto o que a exaltação de si própria da denominação tem feito à igreja. O sistema denominacional tem tirado a si, assim chamada igreja denominacional, fora do ringue para sempre. Não há ninguém que possa fazer mais nada por elas. Diga-me quando uma levantou-se depois que ela caiu. Onde está? Reveja as histórias e veja qualquer igreja que já caiu. Tão logo ela organizou, ela caiu e ela nunca voltou novamente. Uzias nunca retornou ao templo novamente. Ele foi leproso o restante de seus dias e foi enterrado leproso. Sim, Senhor. Nós vamos parar aqui. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai poderoso, nós temos visto essas coisas como elas são. E na medida que nós vamos vendo isto como é, nós vamos ficando mais pequenos, mais indignos, e nós não conformamos com nós mesmos. Até quando, Senhor? Mas agora vamos lembrar de que será até quando acontecer. Não importa o tempo desse até. Para Abraão, isso operou de uma maneira eficaz. Deus não falou que tempo, o Senhor não falou para ele. Ele ficou até acontecer. Lá no Pentecostes, no cenáculo em Jerusalém, foi a mesma coisa. E agora, Senhor, tudo se repete. Bem-aventurado aquele que permanecer até. Até. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Permanecer até. Dá-nos essa graça de permanecermos até que aquilo chegue sobre nós. E como Esther disse, perecendo, pereço. Mas que eu vou entrar, eu vou. Que eu vou continuar, eu vou. Que eu vou ficar até, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, põe isto em cada coração. Isso é o mais importante de tudo. Te suplicamos que o Senhor nos perdoe de tudo. E nos dê coragem para entrarmos em ação. Essa ação, ele está dizendo ali, era de crer na mensagem, de ser batizado em nome de Jesus Cristo e de permanecer até. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá uma cura também, Senhor, aqui. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Dá uma solução de problemas, Senhor. Libertação total. Como eu preciso, como todos nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.